a concorrência deve estar em pânico. Tá todo mundo ligado. Professor Hamilton Sampaio! Com a gente, grande Hamilton Sampaio aqui com a gente, sempre com a gente aqui. O cara não sai daqui, eu não aguento mais esse cara aqui. Brincadeira, Hamilton. É um prazer ter você de novo aqui novamente, contando outras histórias. Porque você já veio aqui contar algumas histórias, mas agora histórias são diferentes. Boa noite. E é um lançamento de um livro, né? Exatamente. Gostaria primeiro de agradecer estar aqui com vocês, né? São sempre bem receptivos, sempre me receberam bem aqui. E é um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho sobre a história de Paranaguá. Nós já falamos isso daí várias vezes. Exatamente. E é importante esse espaço que nós temos aqui para poder contar um pouquinho das histórias da cidade, que são muito importantes, né? E podemos fazer um remember aí da memória da nossa cidade, né? Você sabe que aqui tá para provar que ele fez dedicatória para todos nós aqui. E ele escreveu o seguinte, para Everson, com muito amor e carinho. Espero ter você no meu coração sempre. Dá pra você traduzir que eu não entendi o que você escreveu aqui? Então tá escrito em japonês, né? É letra de médico, é complicado, cara. Ele é professor, ele é biógrafo, ele é um monte de coisa e agora é médico. É médico. Ei, vocês querem escutar o que ele falou pra mim? Elinho, seus olhos são lindos. Que isso? Um abraço, professor Hamilton. Brincadeira, galera, brincadeira. Ô, Hamilton, essa história toda do livro não é de agora, né? Já vem um tempo já, né? Não é de agora. Na realidade, assim, esse é o 6º livro que eu escrevo. Mas o primeiro que sai da forma, é isso ou não? Não. Já tem os outros Tenho livros? 6 livros já escritos, E aqui em Paranaguá eu escrevi um livro chamado Biografias de Paranaguá, que é bem pequeno. Foi um projeto da Aurélie Aldir Blanc, em 2022, se eu não me engano. Mas um livro bem simplesinho e bem pequeno também, foi de 200 unidades só. E depois eu fiz o projeto da SIAP, da Associação Comercial Industrial e Agrícola de Paranaguá, né, o livro de 100 anos da SIAP. E depois esse livro aí também, que esse livro, a ideia era o quê? Eu sou colunista da Folha do Litoral, eu tenho uma coluna lá chamada História, Memória e Patrimônio, semanal, toda sexta-feira. E esse livro são compêndios da Folha, na realidade alguns compêndios e alguns inéditos. Por quê? Porque no jornal nós temos uma limitação de tamanho, que são 2.000 caracteres. E as histórias, no livro, elas estão maiores, estão ampliadas, daí, que é o que não dá para pôr no jornal. Tem mais detalhe, mais informação. Exatamente, tem mais informação. Então, ele não é um livro, é um livro de crônicas, não é exatamente o que está no jornal, mas é quase o que está lá, que saiu de crônicas lá. Ele é baseado nas crônicas da coluna. Esse livro você fez o lançamento agora, faz pouco tempo. Isso, foi no começo de dezembro. Começo de dezembro. Onde foi? Na estação? Na estação ferroviária. Como é que foi lá? Conta pra nós como é que foi o lançamento. Olha, me surpreendeu, sabe? Porque... Você não lançou lá na frente, não? Não joguei nenhum, né? Como é que foi o lançamento? Na realidade, falei com o secretário Juca na época para usar o espaço lá, né? E ele cedeu o espaço prontamente. E daí fizemos o lançamento lá e foi surpreendente a quantidade de pessoas que teve lá. Que legal. E teve uma boa cobertura da imprensa também, a mídia. Foi ótimo. O que tem de diferente dos 6 livros? Esse aqui é o 7º ou o 6º? Veja, é que esse livro é Crônicas de Paranaguá. E os outros eram? Os outros eram outras coisas, são livros históricos de outras coisas. Você lançou sobre a história da maçonaria no Paraná também, Isso, eu tenho né, 2 professor? livros sobre a maçonaria, da história da maçonaria do Paraná, que daí são livros do estado do Paraná, né? História também, mas são livros de história, não são livros de maçonaria. E daí fiz um outro livro também sobre maçonaria, também história de uma entidade da maçonaria. E daí os biografias, a SIAP e esse daqui que é o 6º. E Agora, por que o professor colocou ecos da antiga Paranaguá? Porque assim, eu falar, Elinho, é um eco. É porque tinha muito túnel aqui. O professor escutou essas histórias, vieram no ouvido assim, em forma de eco. Amirton! Na realidade, a ideia era o quê? Era os ecos do que já está apagado, né? O que está enterrado embaixo das pedras de Paranaguá, do calçamento da cidade, dos escombros, dos casarões que foram abandonados, que foram destruídos. E a ideia é trazer essas histórias de volta, então são ecos dessas histórias que aconteceram em Paranaguá. Todas as histórias que estão aí aconteceram aqui em Paranaguá. Tem documentação, inclusive, no livro. Inclusive, o povo tem que conhecer um pouco mais a história da nossa cidade, né? Boa.
Por quê? Eu não sou Paranaguara, mas agora eu sou. O que quiser. Paranaguara. O cara ganhou o título de cidadão dourado e não sabe falar Paranaguara. Cavalo. É isso aí que eu falei, Paranaguara. O povo não entende. Eu que não sou nascido aqui, eu conheço mais do que muita gente. Tem uns aí que andam querendo destruir os casarão até pra construir outras coisas. Tem uns cavalos aí que não Não sabem. sei se o doutor pode, o professor pode falar alguma coisa, porque eu tava vendo uns documentos aqui falando de uma casa da estadia que era do Alfredo Anderson. Então, isso daí eu sou muito envolvido com a questão do patrimônio histórico também de Paranaguá, né? Isso daí é um projeto piloto que nós estamos desenvolvendo aqui junto com o Museu Alfredo Anderson e com o proprietário desse imóvel aí, para tentar criar um piloto de proteção e de revitalização desse imóvel aí, para dar sustentabilidade para ele, sei lá se fazer o restauro ou não, porque nós não chegamos a esse ponto ainda, nós estamos ainda em avanço sobre isso, mas é interessante porque pode se tornar um case de sucesso em Paranaguá, para ser apresentado para outros proprietários também, né, para preservar a parte histórica Com certeza. edificada em Paranaguá. Mas andaram tentando demolir essa casa? Como é que Na realidade, essa casa ela foi feito um pedido de demolição, mas hoje ela está sob proteção da prefeitura já, e sob um decreto de imóvel de interesse, né, para ser feito novos estudos nela, para ver se nós encontramos as pinturas de Alfredo Anderson. Alfredo Anderson foi o pai da pintura paranaense. Ela tá assim hoje. Exatamente. Opa, aqui, aí. Alfredo Anderson morou 10 anos aqui em Paranaguá, né? E poucas pessoas sabem, ele foi o pai da pintura paranaense. Mas não mora ninguém. Não, é uma ruína. Ah, é uma ruína. É uma ruína. Só tem a cara, só tem a frente. É uma ruína, não, ela tem alguma coisa dentro lá, mas é uma ruína. Entendi. Tá, uma ruína. E as pessoas sabem pouco sobre Alfredo Anderson em Paranaguá. E ele pintou paisagens do Rossio. Inclusive, ele fez um projeto da Igreja do Rossio em 1920. Não é essa que está lá. Foi um projeto antes da igreja. Tinha alguns pináculos. A igreja era muito linda lá e foi feito um projeto dele. Então, carece de nós conhecermos mais sobre Alfredo Anderson e entender melhor a estadia dele aqui em Paranaguá. Ô, Hamilton, no livro consta aqui a passagem do século, né? Isso. E que em 1899 existiu rumores de que o fim do O mundo mundo ia acabar, sim. Agora, hoje é fácil você colocar fake news. Sim. Na época, falsos profetas falavam isso. Como é que chegava isso nos... Bom, era da mesma forma também, só que era jornal, eram rumores na cidade. Já tinha né? jornal naquela época? Tinha jornais, Paranaguá tinha vários jornais. Birosca, tipo de Sim, Maria, o Rosa boteco, Verde, né? O boteco é o que mais tinha, né? Boteco. Enfim, então as pessoas tinham medo que o mundo fosse acabar na virada do século. Como em 2012, Como a mesma em história. 2000 também. Isso, Exatamente, 2000, exatamente. E isso aconteceu em 1899, 1900. Para quem lembra, na rua 15 de novembro, ali do lado do MAI do museu... Eu não lembro que nessa época não existia. Do museu Sei, do museu do Louvre, não. do MAI, né? Do MAI, do Museu Arqueologia Aqui, e Etnologia. Isso. Tinha uma cruz de ferro ali. Não sei se alguém lembra disso daí. Essa cruz de ferro era feita de trilho e foi feita nessa época... Mas essa cruz de ferro ficou até que ano? Eu acredito que até os anos 80 ali. Eu acho que eu lembro dessa cruz Entendeu? de ferro. E daí foi retirada dali. Isso é antiguinho mesmo, tem que Isso. lembrar isso aí. 80 você nasceu em que ano, cavalo? 75. Então você tinha já nascido também, seu cavalo. Mas eu tinha 5 anos, como eu vou lembrar? Lembra da cruz de ferro. Você lembra? Quer ver uma coisa? Você lembra do Santos Dumont lá embaixo lá daquele... Não lembra lá? Então, Não é tanto tempo, né? Que ele brincou com o Santos Dumont, não entendi. Ele vivia em cima do... Como é que é o nome daquela... Os 14 bis, né? 14 De bis, concreto. 14 bis. Tinha um concreto. aviãozinho, né? Tinha, Sim, concreto. tinha Não tá era no livro, avião, né? era Tá um... no livro. Era um... Era uma réplica de concreto, né? Professor Hamilton, o que aconteceu com essa cruz aí? Essa cruz foi retirada de lá por uma pessoa ali da Universidade Federal. Ninguém entendeu por que foi retirada. Que essa cruz ela foi feita porque passou o dia 1º de ano, não acabou o mundo, e daí em homenagem a isso daí, eles fizeram aquela cruz. Ah, entendi. Agradecimento. Isso, em Morretes, na Igreja Nossa Senhora do Porto, lá na Matriz, tem uma cruz de ferro também, que é a mesma coisa. Lá também, na mesma virada de século, Tem também. do século XX, exatamente, foi feita aquela cruz em homenagem ao mundo não ter acabado. Entendeu? Porque as pessoas tinham certeza que o mundo ia acabar. O Elinho não sabe que o mundo não vai acabar. Não dá pra falar, porque
há 20 e poucos anos atrás, né? Tava na Rosa Gorda. Ele fez uma promessa que ele ia ver o mundo, ele ia passar pelo. Acabar o mundo e ele ia estar cozido. Ele vem todo dia ficando cozido. Quando não acabar. Se o mundo acabar hoje, ele tá. Eu Né? tenho uma pergunta interessante, professor. Professor, assim, o senhor se preocupa muito, eu acho que já fiz essa pergunta para o senhor em outras oportunidades, mas fazer de novo. O senhor se preocupa muito com essa pessoas igual você acabarem, assim, de estudarem sobre o Paranaguá? Porque poucas pessoas se interessam por isso aqui, Não, cara. o detalhe importante disso é que ele não é Paranaguara. Não é Começa aí, Paranaguara, né? exatamente. Começa aí, Não, e os nossos Paranaguaras que deviam preservar isso aí estão acabando de Não, matar tem a porra de Paranaguaras toda. aí que sabem da história é. também, mas tem muitos Não, que não assim, sabem. não, A mas gente, tem- por exemplo, é otário aqui, não sabemos. Exatamente. Sabemos o que eles contam pra nós aqui. Mas... Tem uns que dizem que é um Paranaguá, mas foderam um Não fala que Paranaguá, né? agora Então, tem um livro aqui, ó. Agora tem um livro, exatamente. Então, assim, o senhor se preocupa com isso, professor? Olha, hoje à tarde eu fui tomar café no mercado ali, do café com um amigo meu, que ele é daqui de Paranaguá. E, na realidade, ele é antonenense, mas mora em Paranaguá. Quem pagou a conta? E ele... Nossa, cada um pagou o seu. Porque Paranaguara não vai pagar a conta, né? Não, cada um pagou o seu. Mas ele é um menino jovem, entendeu? Então, existem pessoas jovens hoje em Paranaguá que estão engajadas nisso daí. Mas não são muitos, entendeu? Nós precisávamos divulgar isso mais, por quê? Porque nós não vamos Mas estar é aqui aquilo que a sempre, gente né? sempre bate na mesma tecla cara. aqui. Tem que Pô. pôr nas escolas isso. Tem que ir lá, vamos lá, levar a piazada pra ver. Pô, Isso professor, é isso conta, aqui, exatamente. Esse dia eu passei lá, o professor faz esse trabalho muito bem aí, acho que levantou muito, né? É. Esse dia eu passei pra chegar na Secretaria de Esportes, tava ali na fontinha ali, o pessoal da RPC que tava com o senhor ali, né? Sim. Conta essa história. É do Como foi? Plug, Foi do Plug? né? Plug, É, o Plug, eles queriam fazer uma matéria de Paranaguá. Como é que te acharam? Então, eles na realidade eles acharam um guia de turismo, guia de turismo, e daí esse guia de turismo entrou em contato com a Elisângela, e a Elisângela conversou com eles e tal, e acabou que eu entrei no circuito para Caiu no poder circuito. apresentar a cidade. Mas a ideia deles, da Micheli, era fazer um programa diferente de Paranaguá. Se você assistir o programa, você vai ver que ele é um pouco diferente, porque nós visitamos os locais da cidade um por um, e conversamos sobre os locais. E isso é muito legal, porque não é aquela coisa só enlatada de chegar ali e falar, ó, isso daqui é do ano tal, sabe? É diferente você andar nos locais e dizer, olha, aqui nessa rua foi feito isso, foi feito aquilo. Nós tivemos um imóvel histórico de Paranaguá, que é do século XVII, que é do início do século XVII, né, que é um imóvel único que tem em Paranaguá. Nós temos 2 imóveis do século XVII comprovados. Tem gente que diz que tem mais, mas comprovados, e isso pelo pessoal da arquitetura e patrimônio histórico, só tem 2, que é um ali na Professor Cleto, atrás das Conselheiras Sinimbu, ali na primeira quadra, ali e um no Professor Cleto na descida e o outro na Conselheira Sinimbu, acho que é Antônio Vieira dos Santos, ali Vieira dos Santos ali, né? Que era perto do Portão de Ferro. Isso. Aí você conhece. Aí você nasceu em Eu fui com meu 50, pai, né, seu vagabundo? Tá A bom. Portão de Ferro foi a primeira zona de Paranaguá? Não foi. ali não foi, ele já sabe que não foi. Não foi. O que era lá? Tinha uma antes que ia. Cala a boca. Viu? Você está falando sobre O Portão de Ferro era zona, professor? sobre casas de Foi? Foi? Teve As de uma prostituintes, não. Teve uma ali onde tem a oficina dos 2 pilares ali, onde tem os 2 pilares. Dizem os mais antigos, eu vi isso várias vezes, que tinha uma casa ali dessas que chamava Puleiro do Anu. Puleiro do Anu. O cara saía pulando lá. Porque... O anu é um pássaro, né? É um pássaro. O Anu é um pássaro. É um pássaro Passo preto, passo preto. Pássaro preto. Como é que será o canto do anu? Né? Não sei, cara. Não, e diz que era de baixo. Diz que era de baixo calão, entendeu? Era tudo de madeira, tal, era um negócio Deus do feio. céu. Naquela época era feio. Mas 2 pilares não era aqui? Isso, mas aqui, sim, né? bem ali na estradinha, né? Isso, aqui no final aqui. Isso. Legal isso. E, professor, eu estive em Guaraqueçaba esse final de semana, a família da minha mãe nasceu lá. Eu sabia que o bar mais antigo do Paraná era em Guaraqueçaba? O quê? O bar? O bar Rodrigues. É que eu não conhecia o Bar dos Bandidos. Sério, meu, eu vou levar o senhor lá. Se Tem que eu quiser. apresentar um portão de ferro pra eles. Vou levar o senhor lá. Então, aí eu, lá, a Maria, a galera que tem pousada são meus parentes lá. E tem Casa da Cultura, lá tem cara. Daí eu levantei uma discussão. Eu não, né? Eu fiquei meio na minha, que o único Paranaguá não fiquei. Mas só que os caras são bem receptivos lá, o pessoal. Levantou um debate lá.
Eu fiquei na minha, né? Porque já tava meio calibrado, aí não quis falar muito. Que Paraná começou em Guaraqueçaba. É real essa história? Não? Ó, deixa eu mandar um recado antes do professor falar. Deixa eu mandar um recado pro povo de Guaraqueçaba. Essa briga. Nós temos registros aqui. Nós temos registros. Eu falei que ia levar o senhor lá, hein? Eu falei que ia levar o professor Hamilton. Eles conhecem o senhor. Cala a boca, Linha. Não, eles conhecem o professor Hamilton lá do. Engoli uma gralha ali hoje. Desculpa. Nós temos registros aqui, que o professor trouxe, para você, povo de Guaraqueçaba, que o Dom Pedro II, ele trabalhou em Paranaguá de orelha seca na construção da primeira casa do Haroldo Hammer. Tá aqui, Haroldo Hammer de Guaraqueçaba! ó. Mas a primeira casa dele foi em Paranaguá, nem existia Guaraqueçaba ainda. Coitado, brincadeira. Cara, pensa num lugar que eu gosto, cara. Aquele lugar, cara. Sim. Porra, meu Deus, cara. Não, mas a história. Não, lá tem- lá- Vamos tirar essa dúvida aí. Não, sim. Pessoal, Então- por que o pessoal acha que Guaraqueçaba é mais velho que Paranaguá? Bom, veja, eles se prendem na história de Hans Stadler, tá? Que era um arcabuzeiro alemão que teve ali em 1500 e pouquinho, bem no começo, 1520, 30, 40. Eu tenho o livro dele, inclusive. Mas, e tinha uma tribo indígena que ele ficou preso e tal. Eles dizem que era um assentamento ali de indígenas e que já tinha alguma vila ali. Mas é no sul de Bertioga, na realidade, esse local, que é em São Paulo. Não é ali. Então, naquela época, é possível que ali tivesse uma tribo, alguma coisa, né? Mas a cidade de Guaraqueçaba foi fundada no século XIX, a igreja que foi instalada lá, por 2 parnanguaras, Cipriano Custódio, se eu não me engano, e um outro que eu esqueci o nome agora. Então, mas tem documentação. Começaram num disso daí. vilarejo, uma vila. Eles montaram a igreja que está lá em Guaraqueçaba até hoje, tá? Tá, muito bonito, Então, rapaz. isso, Eu tive em lá, cima eu do tive lá. morro, né? Em cima do É. morrinho. Então, essa igreja foi montada por 2 parnanguaras que foram para lá. Então, existe sempre essa celeuma, né? Por exemplo, esses dias estavam falando que São Francisco do Sul é mais antigo que Paranaguá, de 1502, que teve um navio francês que teve lá. Quer dizer, nós podemos dizer aqui que a nossa cidade, o assentamento dela é de 1560 a 1580. Nós temos documentos disso daí. Agora, se tinha gente aqui antes, pode ser até que tenha tido. Agora, ter documento é outra coisa, entendeu? Então, Professor, mas a idade de Paranaguá, assim, pelo senhor, que é um estudioso agora que sabe, por exemplo, eles fazem 410 anos lá, né? então, mas é porque eles pensam nisso. Eles falam que o Hans Stadler, que é o cara que teve preso lá, o arcabuzeiro, né, alemão, ele teve preso numa tribo lá e ele conseguiu sair e voltou para a Europa e publicou um livro, que foi o primeiro livro falando sobre a história do litoral do Paraná. O primeiro não, porque o primeiro foi do Frei Gaspar, que foi o primeiro historiador do Brasil. Esse foi um livro de romance que ele publicou. E contou a história dos índios que comiam os outros, tupinambás, aquela Mas coisa isso até toda. hoje, ali, por exemplo. Mas comiam de verdade. Eram canibais, Pô, meu tataravô, ele casou com uma índia lá, cara. Sério, quando ele viu lá da casa do cacete, Não ela sei veio não, se fugir. você não tem essa... E come até hoje, né? Mas isso é que nem uma outra história que tem em Antonina, por exemplo, que é da mesma região, que quando teve lá o Joshua Slocum, ele foi atacado por piratas. Todo mundo fala sobre isso, e tá errado. Ele não foi atacado por piratas. Eu tenho todo o processo dele. Ele ficou preso em Antonina porque teve um motim no barco dele e ele matou um cara. Então não é que ele foi atacado por pirata. O cara queria desembarcar para comprar aguardente e fumo e eles entraram em luta, ele esfaqueou o cara e matou e foi preso. Respondeu o processo em Antonina. E todo mundo que... Se você abrir a internet, você vai ver lá, vai dizer, não, o Joshua Slocum foi atacado por piratas próximo de Antonina. Mas não aconteceu isso daí de verdade. Documentação é outra. Documentação é uma coisa. Então, você tem que ter algo documentado para isso, provar que exato, foi aquilo. sim. né? É o que comprova que Paranaguá é a qualquer cidade um mãe. fala. Isso, exatamente. Nós podemos dizer aqui, nós podemos chegar aqui e dizer, olha, teve o cabeça de vaca passou aqui perto em 1501. Parou em Morretes, Isso, comeu um isso, comeu barreado. Isso aí e- foi embora. Então, mas documentação não, entendeu? E ouvi um som do Haroldo Hammer, né? Coitado. Professor, o senhor acha, então, Paranaguá, nós temos essa idade mesmo? Ou a gente tem... Aí, comprovadamente, sim. Nós temos um documento na Torre de Tombo que fala de Domingos Peneda. Domingos Peneda foi um morador da Ilha da Cotinga, tá? Entre 1560 e 1580. E fala assim que Domingos Peneda, né? Domingos Penedo era um rego no matador de índios, tá? Então, quer dizer, esse documento nos diz que tinha gente na Cotinga, né? O chamado Domingos Peneda, essa pessoa, estava lá nesse período, de 1560 e 1580. Depois eles passaram para o continente,
né, e construíram a Igreja Matriz, em 1578. Essa data da Igreja Matriz tem aquela história... Há controvérsia. Isso, existe depoimentos dela, Vicente Nascimento e um outro padre que falou, mas não tem documentos exatamente sobre isso, de 1578. Mas ela foi fabricada, Na década construída no século XVI. Nós podemos 16. afirmar que é 1500 até 1599, entendeu? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso daí. Então, pode ser que, vamos dizer, se existia algum documento que Guaraqueçaba tinha uma vila antes de Paranaguá, tudo bem. Mas não tem, né? Paranaguá, a vila foi fundada em 1648. E a vila é fundada com o chamegão do Sim, rei, né? do rei de Portugal. Porque nós vivíamos numa colônia aqui. Era colônia, o Brasil era colônia, não era reino ainda. O Brasil se tornou reino em 1822. Então vocês precisam mostrar o chamegão do rei primeiro. Não, mas assim, deputado, eu falar uma coisa assim, pô, a gente tem uma história do cacete, né, cara? Desculpa por não falar. Eu não sei se é do cacete, mas é uma história. Não, mas é verdade. A gente é tão mal valorizado pelos nossos caciques de cima aí, né, cara? Os nossos governos. Agora que o Ratinho começou a dar uma olhada pro litoral assim de uma forma meio diferenciada, mas, cara, tanta coisa aconteceu por aqui, os caras não estão cagando pra nós, né, bicho? A história mesmo, nem todo mundo gosta da história. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Mas nós somos a mãe, né, cara? Mas complica, mas não é você, nós, né? Eu falo do Brasil inteiro aqui. Muita gente nem sabe nem onde começou o Brasil. Não sabe, cara. Não sabe. Acha que foi Brasília, que começou em Brasília. Brasília é a mais nova. Então, tá aí, fazer o quê? Mas não é assim. O grande problema que nós temos aqui, eu acho, no meu ponto de vista, é que como a Paranaguá tem o porto, né? Sempre teve o porto. O porto não tem 90 anos, o porto é muito mais velho do que isso. E ela sempre recebeu pessoas de fora. Essas pessoas vieram de fora com suas próprias culturas. Então essa cultura, ela foi suplantando a cultura local. E isso é interessante porque, às vezes, eu vejo discussões na internet, quando o pessoal põe tinha que fazer asfaltamento no centro histórico, aquela conversa toda, né? E dá para observar ali os jovens falando, alguns jovens, tem que asfaltar tudo mesmo, porque bate o carro, faz barulho, não sei o que incomoda, quebra o carro e tal. Essas pessoas, elas não têm ligação com a terra. Elas não têm essa ligação com a cidade, esse amor com a cidade. Então, isso nós temos que tomar muito cuidado com isso daí, porque o progresso ele pode existir, mas não pode perder a identidade da cidade. Claro, porque senão, quem que vai vir aqui? Vamos dizer o seguinte, né? Vamos imaginar, hipoteticamente, que nós derrubamos todo o centro histórico ali e construímos shopping centers, vários shopping centers, boulevard... Prédios e papai. Isso, de vidro, tudo lindo. Pô. Isso, quem vai vir aqui? Porque as pessoas vão na cidade delas. Elas não vão vir aqui. O que tem de importante aqui e que pode ser charmoso para receber o turismo e criar um vetor econômico diferente do porto é o turismo. Mas é isso que eu ia chegar agora aí, porque assim, o que não é usado isso. Sim. Aqui não tem turismo em Paranaguá. Tem tanta história e não tem turismo. Tô errado? Eu acho que tem turismo, mas tem pouco turismo. Entendendo. Não tem, assim, essa divulgação... Cultura de turismo. Vocação, Isso. A palavra correta é isso, cultura de turismo, não tem. Isso, exatamente. Tem que ter, né? Porque tem que ter, exatamente. Tem tudo aí, tá tudo aí. E isso que você fala aí, tem que ter formação de pessoas novas. Você falou que não tem turismo, o Juca já falou nariz do Reveco, que não tem turismo. Não, o turismo que tem é o barreado que ele faz na cara, porque desde Zé Maria era pequenininho, já faz nada. Diferente. Não, mas, assim, é uma coisa que me incomoda muito, assim, você... Tipo, às vezes eu comecei a me ligar muito pela história de Paranaguá dos anos pra cá, assim. Aí você começa a escutar, cara, é apaixonante, cara, o negócio, cara. Você começa a falar, igual teve os jogos do FPR que agora foi em mês de novembro. Nossa, os caras ficaram uma semana aqui, várias cidades do Paraná. Pô, os caras, tipo assim, você conversa com algumas pessoas e tal, não sei o que, cara, que Paraná nasceu aqui, mano. Respeita aqui, que aqui tua cidade é bisneta da Paranaguá. Então não tem. Respeita. Tipo assim, eu acho assim, é uma crítica para políticos que nos tiveram aqui, passaram aqui, não só no Paranaguá, mas no governo do estado. Pô, os caras deviam olhar com mais carinho pra nossa cidade, né, cara? Deixar um pouco mais de verba aqui pra liberar, né, cara? Tem uma polêmica aqui. Tem uma polêmica aqui que eu li aqui agora. Banho de mar na fantasia. Tem aí? Tem aqui. Aqui diz o seguinte: quem fundou, quem deu origem a esse coisa, foi o senhor Antônio Benedito da Cunha. Seu Cunha, conheci seu Cunha. Sim. Já o outro lado da história, Junqueira, que é o pessoal
Como é que é o nome Da deles? costeira lá, Não, o nome não, deles isso. é... Pô, O fugiu. bloco, né? O bloco. Não, a gente entrevistou eles. Junqueira é a escola de sim. samba, mas tem o nome dele. Moura. Moura. Eles dizem que foi eles ali. Então, mas tem uma discussão e tá aí, né? É que eles patentearam isso daí. Então tem a discussão bom, é essa, é aí isso. é diferente. Então, mas quem começou mas quem foi tem a o patente, quem seu começou Cunha. foi, eu lembro. Foi o seu Cunha. Ele Saía que da trouxe, casa dele ainda lá. Ele trouxe lá de Santos isso daí. O Banha Fantasia saía dali da frente do Santa Rita, tá? Isso, Santa e Rita. as pessoas vestidas com papel machê para poder dissolver na água, era mais barato, podia dissolver na água depois. Era isso mesmo, E tinha um carro, às vezes, que ia com bebida, o pessoal ia bebendo ou não, quem queria, e o negócio começou a funcionar ali. Depois parou um tempo e daí voltou. E hoje quem toca é os Junqueira, né? Eles Sim, o tocam. pessoal mora lá. Família Moura. Esse ano promete, hein? Banha Fantasia e o Carnaval em Paranaguá. todo ano sai, Não, né? mas esse ano promete. A promessa é boa. Você sabe que uma coisa que eu tô vendo aqui agora no livro, que Paranaguá tem vocação nessa coisa de padre voar, né? Tem, já voaram, né? É? Tem aqui uma história. A Bereberê. BDBD. É, o padre voador? Como é que é essa história? Então, esse é uma história que os índios deram esse nome, né? Esse nome é Tupi-Guarani. A Bereberê, né? É o padre voador. Porque ele se deslocava, porque nessa época não tinha estrada no Paraná. Eles vinham... a igreja matriz ainda não tinha padres. Então os padres vinham de Canané, os padres jesuítas, para rezar missas aqui em Paranaguá. E eles vinham e se deslocavam de canoa, às vezes rápido. Tá? E os índios achavam estranho, porque ele estava aqui, daqui a pouco estava lá. Então, para o índio, era estranho isso daí, ele estar... Porque o índio andava só varando, né? Pelo mato, entendeu? Então, eles diziam que ele era voador. É uma lenda isso daí. Mas é uma história interessante. Não que ele voasse como o padre. Não, ele não voa que nem o padre do balão lá, o padre... Como é que é o nome dele? Esqueci o... Adelir. Isso. Padre doidão, né, mano? É interessante essa É história, gente sabe? fina, conheci o padre Adelir. E eu sempre digo uma coisa assim, Elinho, o pessoal de Paranaguá, você fala sobre isso, e nós tivemos aqui vários projetos importantes, que eu não conheci os projetos, mas eu tenho cópia dos projetos e já li. O Projeto 11 foi um projeto muito importante que teve em Paranaguá, porque ele tinha essa ligação nas escolas com a identidade das coisas da terra, né? Então você falava para o menino sobre o caranguejo, sobre o siri, sobre o baiacu, sobre o bagre, sobre o bagrinho, né? O que é o bagrinho? E isso cria uma identidade do jovem com a cidade, sabe? O pertencimento, né? Pertencimento, paranaguaridade, nós falamos várias, novo paranaguarinismo, sei lá, já ouvi cada coisa aí, isso daí que é. Mas a ideia é essa, sabe? Já comeu caranguejo, professor? Esse ano ainda não. Já comeu, Veveco? Mano, bola. Já comi. Cara, eu fico imaginando... Eu não, porque comer- dá dor nas costas. Né? É muito baixinho. Já dá pra imaginar a fome que o miserável tava pra saber que tinha carne dentro daquilo mas ali? aí, ele pode contar quem que foi que criou o caranguejo. Não, o cara devia... O papai caranguejo. O cara devia estar numa ilha deserta, né, professor? Sim. Lá, porra, com uma fome do diabo. Se imaginou, aí passou, né? Se passou imaginou o caranguejo. Aquele ali tem carne pra comer. Eu aquele. acho, meu ponto de vista é que o mar estava muito quente e todos os caranguejos saíram vermelhos. Porra, meu cara. Agora você imaginou você tentando comer o caranguejo e ele gruda nas tuas batatas, cagar? Ai, caralho. Isso aí Meu não Deus dá. do céu. Agora, isso é uma história que ninguém conta, ninguém sabe, né? Porque o A caranguejo, origem. você já abriu o caranguejo vivo, ele é gosmento, assim, a carne dele, Não, não é nunca sólida. abri. Você já- Então, você ele teve coragem de matar ele é um olhar? gel, ele é um gel. O que acontece? Com certeza alguém abriu para comer, viu que era um gel, pôs no fogo e viu que daí... Aí, ó. Sabe, Ficar, possivelmente... e daquele que fica em possivelmente cima é do isso. fogo, só faz assim, Sim. que nem pão, assim, quando você... Cara, Ou pegou um calor igual desse que nós tá Não, tendo mas eu agora? não sabia que era gel. Ele a carne dele, se você abrir a garra dele, é um gel. Sem cozinhar, é um gel. É um gel. E daí ele endurece com fogo, né? Entendi. E é um gel gostoso, filho da puta. Porra, não, ele é. Não, eu não sou muito chegado, assim, mas eu. Lá no Você não gosta da patola? No Guaracaçaba, a turma fez. Porra, daí eu. Já tô bebendo. É daí, bom, é bom, cara. Comi até o caranguejinho. casco. Joga farinha, os caras jogam farinha, o vinagrete dentro Mas da tem- casca ali. olha, Pá, porra, bom pra 90% caramba. não come a carapaça. Não come, cara. Eu como, cara. Eu como com tudo aquilo. É que tem a bosta na cabeça, né?
Bosta na Eu não cabeça. como a cabeça, né? Eu como, é gordura. negócio É gordura, preto. é gordura, é gordura. Então, tem Aquele jeito- negócio igual- preto. É igual camarão. Camarão, onde que fica a bosta do camarão? Na cabeça. Igual O igual negócio caranguejo. preto é o seguinte: é a gordura do caranguejo que se põe farinha, depois você lambe o Mas pelo onde é que você vê dele. gordura preta? Cara, eles fazem com alho lá, Ele é cara. gordura. Gordura. Mas chapada de Fica na alho. carapaça. Porra, jogam cerveja. Pô, eu vi lá fazendo lá. Pô, cara, é por aqui mesmo que eu vou ficar, né? Eu fiquei por ali, daí. Ó, isso é uma crítica, Elinho. Ah, Aqui em Paranaguá, você não tem onde comer caranguejo. pois, Tem. Os restaurantes aqui. Eu acho vou que- dizer pra você que Não, tem só agora. tem o mar. O mar tem ali que eu vi. Não. Tem mais? Agora tem a ostra bêbada lá na. Ah, então. Tô fazendo merchan aqui já. Mas não tinha, né? Até pouco tempo Não tinha. É, isso era uma curiosidade, porque você comia caranguejo em Curitiba, você comia num monte de lugar. e No aqui em chinês Paranaguá- faziam antes, mas eles não fazem Faz mais. ainda, Faz faz. ainda? Não, no mar faz, no mar faz. No mar É, faz. o mar. Alho e óleo ainda. Alho e Não, óleo. então, assim que eu comi em Guaraqueçaba. Mas É. o que o mar faz é paulista. Isso. Não, mas cara. Não, eu não gosto do paulista, eu gosto do Paranguara, Não, que é o mas sim. bota no fogo. Mas aí que tá. Porque com alho e cebola e tomate, pra mim não, sabe a casca lá? Aquela Casca lá? Olha o Carapaça lá. Carapaça. de cima, eles não jogam fora. Eles deixam do lado ali, servem o vinagrete ali, cara. Ah, não, Nem aí Guara- é outra coisa. Não, tipo entendi. assim, mas É eu que fui nem o Siri, né? lá no bar que eu fui lá, que é até de um primo meu lá, um abraço ao Natanael lá, que é primo da minha mãe, na verdade. Aí, tipo, cara, eu não sou muito chegado, mas, cara, eu comi acho que uma dúzia lá, cara, desse jeito, cara. Poxa, é muito bom. Chupava o pelinho dele? Ele colocou É, cerveja, ele mano, colocou cerveja, colocou um monte de coisa. É. Ele bêbado chupou o pelinho do cara. Ah, chupei, rapaz. Que barbaridade. É, a gente bêbado faz cada coisa, né? Não tava bêbado. Não tava bêbado. Silvinha tá de próximo, Silvinha tava comigo. Ó, agora tem uma coisa interessante aqui também, rapaz, porque assim, eu lembro muito isso daí nas eleições antigas do Corinthians. De, Que é? de sumir urna, mas aqui, ó. Foi o tempo do Brandão o aí. roubo da urna em Paranaguá. Teve isso aí. Eleição? Eleição dentro da igreja matriz. E quem que Isso era? aí, Quem eram os candidatos, lembra? 1800 e pouquinho, 1800 e pouco, eu não lembro exatamente, mas era, tinha 30 eleitores só em Paranaguá. 30 Porque eleitores? Eleitores, é que eleitores eram pessoas que eram letradas. Ah, só. Entendeu? É só elite que votava naquela O época. povão não. E daí a urna anoiteceu e não amanheceu. Levaram. Isso, um padre que E não o, concordou. e o homem né? ainda, né? Um padre que não concordou Não concordou com o ganhador da nossa. Não é ele. Não, eu não quero esse cara. Eu não quero. É. Isso chama-se, sabe o quê? Histórias de Paranaguá. E sabe quem tá contando? Professor Hamilton aqui com a gente, contando histórias de Paranaguá. O seu Eco. livro lançado, Ecos de Paranaguá. Ecozinho de Paranaguá. Eco, vamos fazer uma mesa redonda no boteco aí, permitir o algazarra de lá do boteco, o professor Hamilton vai começar a contar as histórias pra gente lá. Aí, meu amigo, ele sai de lá torto. Não, né? mas Não tem jeito. mas essa é a intenção. Não sou da época dessa foto aqui, mas eu lembro que eu tinha o muro ali. Você não chegou a pegar nesse muro? Eu lembro do muro ali, de cara pro mar. E a festa era toda em volta da igreja, né? A festa do Rocio. Eu lembro dessa época, gurizão, lembro que ali ela não tinha isso aqui, esse aterro, Sim. a praça ali, não tinha nada ali. Olha, pra você que tá acompanhando, nós tem 2 livros aqui. É verdade. 2 livros até Vamos, o final fazer do o seguinte, programa. vamos fazer, não, Vai. vamos fazer o seguinte, Diga. A pessoa vai deixar um nome na plataforma, tá? E a gente vai sortear semana que vem, Tá, tá? fechou. Fechou? Então vai Senão fica deixar muito aqui. fácil. É. Não, vai descartar. É. Então manda aí. Vai deixando o nome aí, eu quero o livro, quero o livro. Diga que é a história de Paranaguá que você mais gosta, escreve lá. Exatamente. O que você mais gosta de Paranaguá? Tem uma história aqui, a Casa Baleada. Que Casa Baleada é essa? Essa casa aí é uma chácara que tinha lá na costeira, né? Que ela foi baleada na Revolução Federalista e ficou... Os navios balearam? Em janeiro de 1894, quando houve a invasão de Paranaguá, essa casa foi atingida e ela pertencia Tem à família marca até Lobo. hoje? Não, a casa não existe mais, tá? Os tiros derrubaram. Sim, não derrubaram, mas depois as pessoas que vieram depois derrubaram. Sim. Porque os tiros não conseguiram derrubar, as pessoas Os derrubaram. cavalos. Isso. E na realidade pertencia à família Lobo. Essa casa é uma chácara que tinha, aonde tem ali a Júlio Teodorico. A Júlio Teodorico, aquela que desce onde tem a estação de tratamento de esgoto ali. Não sei como é que é o nome, ele é atrás do Ibis, só que no outro quarteirão ali, Sei. próximo do Ibis. Ela ficava mais ou menos por ali, tá? A chácara. Isso, a chácara da Casa Baleado. Você não citou no livro Lendas de Paranaguá. Tem muita lenda aqui, né? Histórias de Paranaguá.
Tem muitas lendas, tem. Mas você não citou nada. Não, sobre nada. isso. Não, tem aqui uma questão do folclore, tem uma crônica chamada O Martador. O quê? O Martador, nós estávamos falando O sobre o Guaraqueçaba. Martador? Martador. Esse tem no livro. Isso, e ele era um cara que vivia em Arapira, e ele diz que atirava nas pessoas quando as pessoas passavam de barco. Então todo mundo que passava abaixado de barco. De medo, mas ninguém de sabia se medo. era verdade. Não. Você tinha- Não, tem a lenda do Boitatá, tem a lenda Sim, da mula lobisomem, sem cabeça. saci, O padre, não é? A mula sem cabeça. Padre sem cabeça da Padre Ilha do também, Mel. exatamente. Eu não sei se isso aí, mas quem sabe essas histórias aí? Quem conta essas histórias? Tem uma história aí que é o Sítio das Almas, que é do Valadares, que é sobre um padre também que foi assassinado lá. Sempre Ele tem um indicava padre onde no meio. tinha, onde ele tinha ouro. Mas é uma história folclórica, né? Não é uma crônica, mas de Mas folclore. para criar isso aí, alguém viu. Alguém imaginário popular, né? Lobisomem tem alguma história? assim? Não tem História Sabe do aquele- lobisomem Mas, internacional. se eu te Não. der 3 cartaias na quarta, você começa a ver coisa também. Começa a ver boitatá, Mas lobisomem. diz que em Guaraqueçaba lá o pessoal falou que tinha um cara lá com lobisomem no museu da Caia. Antonina, né? Diz que o Antonina cara também. só- É. Diz que tem história, o cara começaram a contar, é que nós tava lá, começou a ter uns uivos lá, Ele- lobisomem. Ele já tava quantos catais? Lá não tomei Cataia. Lá não tomei, teve um dia que eu tomei. Não, no Corinthians tem o jogo, tem as torcidas, né? Tem o Gavião da Fiel e tem as Gaivotas da Fiel. Né? Que é o lado mais... Feminino. Mas Nem borboleta. masculino, nem feminino, é o borboleta. Mas teve também, que sempre tem o jogo da Gaivota da Fiel, né? Mas aqui no livro tem o jogo das flores. Isso é bem interessante, isso daí. Isso daí foi uma história que aconteceu aqui em Paranaguá, que era um português que chegou em Paranaguá e ele trouxe para Paranaguá o jogo das flores, que era que nem o jogo do bicho, mas era com flores. Então ele fazia charadas. Rosa, Margarida. Ele punha para fora, ele alugou uma salinha embaixo do Clube Literário ali na Praça Fernando Amaro. É o tigrinho do passado, o tigrinho do É o passado. tigrinho do passado, só que é analógico. Tigrinho analógico. Daí ele punha sempre numa gaiolinha um papelzinho, né, dobrado, tá? Esse papel era o nome de uma flor que ele ia sortear no final do dia. E ele saía de cavalo na cidade e dava charadas para as pessoas. Sabe? Então ele tinha várias charadas, tem no livro, eu não lembro de nenhuma, mas Amor A Perfeito. ideia do cara. Um cara inteligente. E o que aconteceu? Um cara pegou e disse: eu vou passar a perna nesse cara, hein? Nesse português. E ele espionou por dentro das tábuas ali. Pra ver qual era a flor que tava aí. Espertinho, né? Daí ele espionou e achou que viu o português escrevendo um nome lá. E no final da tarde espalhou para a cidade inteira. E todo mundo foi lá para ver se a flor que ele tinha visto que o português pôs na lousa lá na hora que fez, era a flor verdadeira, mas não era. O português acho que viu e mudou a flor. E daí o cara se ferrou, todo mundo queria matar o cara. O Português espertinho. mais esperto deles. E o português sumiu daqui. Mas tá no livro essa história. É uma história Legal. muito interessante. Tá aqui nesse livro. Tá aí. Tem muita história. Professor, eu dei uma entrevista esses dias, né? Esse tempo pro Plug, né? E o senhor falou que passou 5 segundos, né, da entrevista. E não foi uma matéria bem interessante que o senhor falou sobre o cheiro do Panal, que eles perguntaram. Isso. Dá pra falar pra gente sobre esse assunto aí? Dá. Só lembrando, antes que o professor Hamilton comente sobre isso, é sobre aquela menina também que cidade que veio aqui, Elinho? Qual? Que falou da Era de Camboriú, né? Aquela que falou da ilha, Não era na Ilha do Camboriú, Mel? Não era Camboriú, aqui de Paraná. Tem gente feia? Não, Que a cidade não, é cheiro, fedida? fedida. Não, foi ela de Fazenda Rio Grande aqui. É, Veio nos exatamente. jogos aqui, é uma pirralha, né? Do lado Não, de Curitiba. mas né? é isso que ele vai falar agora, sobre esse assunto aí. Na realidade, nesse dia que nós estávamos fazendo essa matéria lá porque nós gravamos 2 semanas seguidas. Foram vários programas para poder emendar e fazer um programa só que foi no ar esses tempos aí, no sábado. Então, no último dia, nós estávamos gravando lá no Rocio, e daí a Micheli falou, olha, o que você acha de nós falarmos sobre isso? Porque ela achava importante falar sobre isso, porque as pessoas falavam muito... As pessoas que vêm para Paranaguá sentem o cheiro, mas é soja, né? Essa repercussão, exatamente isso daí que você acabou de falar. E nós falamos sobre isso, e ela falou, olha, eu não... Faz 2 semanas que nós estamos andando na cidade, 2 semanas, e não sentimos nenhum cheiro, nem nada. Porque isso é pontual, isso daí. Isso acontece no setor portuário num determinado local lá. Exatamente. Não é na cidade inteira. Nós andamos que nem nós estamos aqui agora,
não tem cheiro de nada aqui. Tem cheiro do sovaco telinho que Isso, tem. exato. Não, mas isso é normal. Mas não é o cheiro de soja É, podre, né? sim. Que é a fermentação dos grãos. As pessoas têm que entender isso daí. Não é nada de sujeira, é uma fermentação. Chove em cima Pra daquilo. falar mal tem um monte, pra falar bem tem exatamente. poucos. Né? E um pouco também, isso é um problema do Brasil inteiro, que o Brasil perde 8% do grão quando transporta, porque enche demais e aquela coisa toda vai Cai. derrubando na estrada. Então isso também é uma coisa que precisa ser revista. Mas não somos nós que vamos rever. O que nós podemos fazer é falar para as pessoas, venham para Paranaguá, não tem esse cheiro no centro histórico, né? Nós não vemos, não sentimos isso daí no centro histórico. Então pode andar, vai vir, vai passear com a família, não vai ter nada. Mas geralmente as pessoas que falam vai ver igual uma professora. Eu quase respondi processo por causa disso. Nos jogos que teve aqui, uma professora, eu tava designado para estar num tal lugar, né? Lá no antigo Poças ali. Aí um time de futebol da cidade dela veio pra cá, daí ela começou a falar, não sei onde... Todo lugar aqui tem cheiro de peixe, as pessoas são peixeiras aqui. Daí eu olhei pra cara dela assim e falei assim, ô professora, a senhora nasceu onde? Daí ela falou o lugar, né? Eu só pensei que você tinha nascido em Londres, né? Em Manhattan. Você nasceu em uma cidade que é um cu, pior que Paranaguá. Me falou o que da minha cidade? Ela foi lá no CCO, que é, né, um tal, e deu parte de mim na época e tal. A que cidade que ela nasceu? Era de, como é que é? Será que do lado de Curitiba aqui, perto de Curitiba? Eu esqueci, Mafra. mas é pequenininho pra caramba, que não tem nem transporte público. E veio Campo falar do Paranaguá. Largo? Não, é outro. Fugiu, tem 7 mil habitantes a cidade. Aí eu falei, cara, a senhora tá muito enganada, tal e tal, assim. Deve ser mal criado. Mal criado, a senhora que me fala da minha cidade, mal da minha cidade, da minha cara. Quem tem cara de peixe, pode ser um colchão amarrado é a senhora, não sou eu. Você Então, ignorante. não, não, cara, eu sou parnaguara, sou raiz, faço aniversário junto com a cidade, perto de mim e falo, vamos pro cacete, cara, eu sou assim. Então, pode responder o processo. Eu até brigo, agora ir pro cacete Não, vou, vamos pro cacete, vamos lá pra porrada, não tem esse negócio não, cara. Fora, em jogos, acho que já contei pro professor, né, e Francisco Beltrão, rapaz, final Paranaguá e Francisco Beltrão, era a cidade lá, eles entupiram de jogadores fora de outros estados, até de seleção cubana, contrataram pra jogar contra Paranaguá, o professor Miola, professor, nós fomos pra final quando fomos campeões em cima deles. Eles começaram a xingar nós de peixeiro, nós disso, nós daquilo, não sei o quê. Cara, o Francisco Beltrão tinha 82 anos na época. Olha a importância de Paranaguá pra eles. Aí depois eles descobriram que o engenheiro Francisco Beltrão era um parnanguara. Porra, cara. Tipo assim, o prefeito da cidade mandou um ofício pedindo desculpa pro nosso prefeito depois aqui, que nós quase matamos eles lá. Paranaguara tem sangue quente, mano. Não tem esse negócio, não. Não, Eu tô com medo, vou sair da sala. Não é que nós temos que defender o que é nosso, cara. Nós somos a mãe de tudo aqui. Nós temos que defender isso. Pega nem tempo com pessoas Não, assim. eu cara. perco tempo, eu perco. É que eu você perco. não viveu a época do Mandinga, né? Tem o Mandinga. Mandinga dá um cacete nesse cara. Como é que é a história do Mandinga? O Mandinga é uma história famosa aqui de Paranaguá. Ele era um zelador da prefeitura, muito tempo atrás, e ele andava na rua com as pessoas jogavam lixo no chão, alguma coisa, e ele tinha um cacetete, ele descia a porrada nos caras. Então o pessoal morria de medo do Mandinga. É um personagem mesmo de Paranaguá. E ele batia nos cachorros, o bicho era terrível. E ele morreu. Quando ele morreu, a única coisa que tinha atrás da carroça onde estava o corpo dele era os cachorros, todos latindo porque tinham se livrado do Mandinga. Ô, Mandinga boa, hein? Hoje é Mandinga, você é Mandinga, velho. Nós somos Mandinga aqui. Eu não. Ruim pra ser satanás. Tem uma história boa também da Maria Sete Saia também. Essa é bem interessante também. Sete saia. Maria Sete Saia. Então, essa mulher, a família da Dona Baduca, recebia sempre ela ia pedir comida lá. Então ela andava com 7 saias de roupa e um turbante na cabeça, assim, era um personagem folclórico que talvez você tenha conhecido, né? Não sei. Dona Baduca? Dona Baduca, sim, mas essa a mãe do... Maria Sete Saias, isso não é da tua época, né? Não, isso não. Então, e ela ia na casa das pessoas pedir comida, e ela ia na Dona Baduca, a história da Dona Baduca. E o que acontecia? Ela chegava lá, pedia comida e ia embora, ela era uma mulher morena alta, magra, esguia, assim, grande, e ela morreu, cara, ela morreu. Quando ela morreu, ela foi pro IML, e ela era um homem.
Todo mundo achava que ela era uma mulher. Chamava ela, era ele. Maria Bicuda ou Maria Sete Saia, mas era um homem. Maria Bicuda, já dizia. Maria Bicuda. Mas tem uns bicudos aí, já tem? Mas tem história, tem história que você não conhece, né? A história do Fonk, conhece? Fonk? Já ouviu falar? É, Fonk era um cara que era o Mutumbo aqui de Paranaguá. Quer dizer que quando levantaram Dava a nó no saia... pinto, dizia. Agora eu fiquei imaginando. Que de bengala é? Não! Ele bengala é fitinha, mas ele dava nó, porra. Tô falando? Quando levantaram a saia da sete saia, tava berinjela lá. Pendurada, né, mano? Tava pendurada a berinjela. E tem a história, na época do estudo de educação que eu estudei lá, tinha um senhor que morava embaixo, ali embaixo do estudo tem... são... Como é que chama? Tem um porão ali, mas, Porão, mas exatamente. é todo cimentado, então, mas tinha, né? Bem arrumadinho. tinha um senhor que morava lá, que era Demétrios, o nome dele. Era alto, então, Demétrios? Era pior que era alto mesmo. E ele passava em frente de casa ali, e a turma gritava. Ele tinha um apelido, eu não lembro o apelido dele, cara. Sei que, pô, ele jogava pedra em tudo que é casa aí, cara. Ele era maluco na época. Aqui teve Miquimba, conhecia Miquimba? Não. Miquimba. Não, professor, pois é, esses pessoas folclóricas, como o Tamanduá, que tinha o Tamanduá, lembra? Não? Tinha o Formiga, lembra do Formiga? Que ele era manco de uma perna e ficava bunda com uma formiga, assim. Daí chama Formiga! Ele caiu correndo atrás da molecada. Mandioca, que é tio Cara, até tem do tanta Neto. gente aqui de Paranaguá que com folclórica. Jora Louca, Diva Louca. Jora, aquele outro também que como é? Teve um baixinho, que era um baixinho, cara, engraçado aquele cara, bicho. Ananias Godoy? Ananias também, Ananias é folclore, pô. Não, Ananias, um baixinho que tinha aqui, na época, Ananias nem nascido, acho que era. Ele era maluco, cara, Bodinho. Bodinho. Lembra de Bodinho? Tinha Patita. Puta, Patita é da tua época, né? Patita é apaixonante. Patita era o Patita viado era que dava pra todo mundo. Ele dava bicicleta pra todo mundo, é brincadeira. Veveco mesmo tinha um tigrinho que ganhou patita. Tigrão. Patita fez um barco. Patita, é uma bateira aí. Aí ele fez uma bateira, sabe quando ele fez? Tábua. Pôs tábua assim, pregou. No dia seguinte, colocar o Veveco andando de bicicleta, no dia seguinte apareceu o Maguinho de bicicleta também. Foi patita. Porra, mas tá. É que ele tá pegando histórias mais antigas, né? As histórias não tá atuais, mas mais recente não é da área do Hamilton. Mas tem muita história aqui em Paranaguá, tem muita coisa aqui. Eu tô com. Acho que mais uns. Até junho eu vou lançar outro desse. O livro tá. Praticamente já tem mas as outros crônicas. no mesmo formato? No mesmo formato, só que com outras histórias, entendeu? Então, porque a ideia, o que é? Você quis fazer uma prova aqui. A ideia é fazer uma série de livros que contem essas histórias. Essas histórias que nós acabamos de falar, que vocês falaram aqui e tal. Tem o Sete Facada, que era um cara que era cobrador, que ficava na frente do ponto de táxi. Meu pai falava desse cara aí. Isso, ali no Palácio do Café. Então, tem muita história em Paranaguá. Frango, lembra de frango? Frango. Tem muita história de frangos, agora atrás. Matador. Tiberê. O Tiberê, são pessoas que... Paranaguá tem muita história pra contar ainda, sabe? Então... É o tempo que Paranaguá era a terra do... Todo mundo se conhecia. Sim. Então você passava... eu queria... Quem é o senhor Antônio da Silva Xavier? Pô, não conheço. É... Bodinho. Mora ali, já sabe. Isso. Porque pelo apelido, né? Sim. Pelo apelido as pessoas sabiam onde que morava. Sim. Não sabiam nem o nome do cara. Então, Não, mas aqui tem até os negócios mais ligados à parte cósmica, né? Por exemplo, o eclipse em Paranaguá. Então, isso daí é interessante, Eclipse, porque isso aconteceu em 1858, mas 58, 59. Veio uma equipe do governo imperial lá do Rio de Janeiro para Paranaguá para fazer observações de um eclipse que estava acontecendo. Só aqui em Paranaguá. Tiveram em várias cidades, mas esses que nós relatamos ali estiveram em Paranaguá. Eclipse solar ou lunar? Eclipse solar. Aqui em Paranaguá fala no livro sobre isso, sobre o eclipse. Santos Dumont, em Paranaguá, tem várias histórias de Paranaguá, entendeu? Mas são crônicas, né? São pequenas histórias. São histórias. Tem muita história aqui que você pode contar, meu amigo. Eu sempre digo assim, nós estávamos falando da questão da importância do Paranaguá, que o Eninho falou, e eu sempre falo, quando eu faço muita aula guiada na cidade, eu faço muito isso daí. Inclusive, ano passado,
Nós fizemos na Semana do Patrimônio, nós fizemos uma caminhada e eu achei que ia ter umas 20 pessoas. E tinha 80 pessoas. Pô, que legal, cara. Foi muito bacana, a gente levou 4 horas e meia. Caminhando, como é que foi a caminhada? A Onde gente foi? saiu na Fontinha, São Benedito. E você foi relatando- A ladeira, a gente vai contando a história, vai parando, e o pessoal fotografa e Mas conversa, e eram, vai perguntando. eram todos pessoal, era turista, não? Não. Tudo pessoal, Paranaguá. não, alguns de Paranaguá, alguns do Senac, alguns de fora de Paranaguá. Foi aberta uma chamada para quem quisesse ir. Que legal. Eu achei que ia ter pouca gente. Quando eu cheguei lá e vi que tinha 80 pessoas, fiquei pensando, pô, e eu falar de gogó, eu tava sem nada, de gogó, né? Então, e foi muito bacana, porque daí o Gil Negromonte estava andando lá também, e chegou mais 15 crianças daquele projeto 5, né? 5C, se eu não me engano. Tem um projeto 5C, um negócio aí de crianças, que também agregaram junto na caminhada e fomos e tal. Então, isso, e eu sempre falo que quando nós paramos ali na frente do Museu da Arqueologia, eu sempre digo o seguinte para as pessoas, para observarem aquele prédio e pensarem o seguinte: aquele prédio foi construído no século XVIII, no início do século XVIII, 1740, em 50 e pouquinho que ficou pronto, 41, se não me engano, que ficou pronto. Você construir um prédio daquele numa cidade que nem Paranaguá era uma coisa de outro mundo, porque aquele prédio não existia em lugar nenhum daquele tamanho. Então era um prédio de 3 andares naquela época, numa cidade que todo mundo disse que era pequena. Então existe uma divergência de coerência em toda essa história de Paranaguá. Porque como que você vai construir um prédio daquele tamanho numa cidade que não tem importância nenhuma? Ia ser construído em São Paulo, em Curitiba mesmo, sei lá. Mas nessa época, Paranaguá tinha importância. Então aquilo era um projeto, talvez um projeto educacional, uma coisa grande que tinha aqui. Não puderam terminar porque o Pombal expulsou eles, né, em 1758 e acabou-se tudo. Mas... Gostei lá do final, acabou-se tudo. O que é Pombal? Pombal pra mim Marquês é... de Pombal. Marquês de pensei que Pombal. Pombal pra mim é aquele prédio que tem ali. Não, ele expulsou os jesuítas do Brasil, entendeu? Ah, entendi. E confiscou tudo que era dos Tem jesuítas. uma foto aqui... Eu já tava achando que era o concorrente do Portão de Ferro. Tem uma foto aqui da Santa Casa de Misericórdia, Santa Casa aqui. Isso. Em que ela foi fundada, Santa Casa? A Santa Casa, ela foi fundada em 1900, mas assim, do 1900, jeito que ela tá ali. Mas ela é de Ô, 1838. louco. Isso. Essa aqui da foto é 1800? Essa não, essa é 1900, porque é ali no Campo Grande, ali Campo no Grande, Vidor Pardinho, exatamente. né? Na frente da praça, o Vidor Pardinho. A Santa Casa, ela começou, na realidade, ela começou ali atrás, na Praça Fernando Amaro, primeiramente no Sobrado, na cidade que era no Sobrado, ali próximo da Rua 15, que era na casa do Comendador Correia, né? Depois ela passou para Praça Fernando Amaro, aonde é a Caixa Econômica hoje. Sim. Ali tinha uma igreja e tinha a Irmandade da Santa Casa que funcionava do lado. E depois ela passou pro Campo Grande, daí pro Vidor Pardinho em 1900, e em 1922 é que eles fizeram aquele segundo andar ali, no meio ali, sabe? Mas ali tinha chafariz, tinha um monte de coisa interessante ali no Vidor Pardinho. Cara, né? quanta coisa aconteceu aqui já. Meu Deus É. do céu, cara, brincadeira. É muito doido, não, é muito Coisa. doido. Começar a pensar, Não, fica meio assim, maluco. e nem entramos no caminho da roubalheira, né? do ouro que foi roubado de Paranaguá, do roubo Isso. da alfândega. Isso, a alfândega de Paranaguá, ela é de 1827, né? Então, quando o pessoal fala do Porto, o Porto é mais antigo que isso. Então, Quantos anos tem o Porto? o Porto de Paranaguá é que, veja, ali na descida da Catedral, tinha um trapiche ali, que chamava Porto Nossa Senhora do Rosário. Que era aqui na Isso. Era um pequeno, não era um porto, era um trapiche. ao lado da Nube Azul, na praça ali, né? Não. Esse Ah, não? na descida da Catedral, primeiro. Ah, o primeiro foi ali? Isso, o primeiro foi ali, bem Porque anterior. o mar era próximo a... Isso, não tinha o aterro, né? Não tinha o aterro. ao museu ali. Ali tinha um trapiche longo e ali os navios vinham para poder se abastecer de água da Fonte Velha. Ali era o lugar mais próximo para os entendi, aguadeiros trazer entendi. a água para os navios, né? Então, depois o porto ele foi se deslocando em direção à Bahia. Depois ele ficou um período daí no Cais de Tiberê, que é lá na casa de Portão de Ferro, até o Guincho, né? isso. E depois no Guincho, e depois daí no Porto do Gato e o Porto Dom Pedro II, enfim, que é o que nós conhecemos hoje. Mas o porto ele começou ali. Então, existem registros disso daí, nós não estamos falando à toa, Balela, tá? Tem claro, documento claro. disso daí. É que o porto não era o que é o porto hoje.
o porto que eles Nem tinha essas embarcações, tem hoje. Isso, né? eram navios de 170 toneladas era que entravam. pequeno. Que é pequeno, tipo, é que na época eram navios gigantes, Sim, mas sim. hoje Comparado não são com nada. os de hoje, né? Isso. Daí começou a assorear muito em Tiberê. O que aconteceu? Eles tiveram que passar primeiro para o Porto do Alemão, que era na Ilha da Cotinga, e passavam por barcaças pro lado de cá, e depois eles foram pro Porto do Gato, né, e depois o Porto Dom Pedro ali hoje. Se você tivesse que voltar no tempo, pudesse voltar no tempo, quando é que você voltaria? Que ano você voltaria? Nós tínhamos o Gazarra naquela época lá. Não, você deve ter um sonho assim, de ter conhecido alguma coisa assim. O que você Olha, eu queria ver Dom Pedro em Paranaguá. queria abraçar ele? Não, só para ver aonde ele enterrou a cápsula do tempo. Ah, ele enterrou aqui em Paranaguá? Sim, na estação ferroviária. Então tem uma cápsula do tempo aqui. Tem várias Tem uma enterradas aí. no Instituto de Educação lá embaixo, lá várias? tem várias ainda. E essa ninguém abriu ainda? Não, é que assim, ó, veja, primeiro, vamos falar então por ordem. A primeira que nós sabemos que tinha era com um obelisco ali, que estava lá no porto, onde ficava o obelisco lá do cruzamento das ruas, lá acho que não sei se é José Lobo, lá pro lado do Rostil. Não, é Gabriel de Lara. Gabriel de Lara e a outra, Passa a Ayrton Senna na outra quadra. Isso, na outra quadra, exatamente. Essa Ficava estava ali. protegida e chegava perto do obelisco. Então, ali é interessante que esse obelisco, o falecido Dr. Carlos Lobo, ele relatou que ele era criança quando foi colocado a cápsula lá. Então, ele viu colocar a cápsula. E quando eles tiraram o obelisco, ninguém sabia de nada, ninguém procurou nada, porque eles fazem as coisas aqui tudo a machadada, né? Do nada. Então, tem que chamar alguém que sabe alguma coisa. Ficou lá a cápsula? Ficou lá, tá lá até hoje. Tá lá até hoje. Depois nós... Amanhã tem um buraco lá. Ah, não, mas o cara não faz com aqueles caminhões ali passando ali no Paraná. Acredito que lá não vai acontecer nada. Daí nós temos ali na estação ferroviária que Dom Pedro, quando teve em Paranaguá, ele enterrou ali uma pá de prata e várias moedas e várias coisas para a inauguração da estrada de ferro, Paranaguá-Curitiba. E nós temos uma outra conhecida também, que é no Instituto de Educação, que essa daí, inclusive... Tem no porão lá. Tem um projeto da empresa Arquibrasil, está fazendo o restauro do Instituto de Educação, está fazendo captação de recursos, eu já fiz várias reuniões com eles, e nós estamos tentando viabilizar junto com o IFAM uma autorização para fazer uma busca com radar de solo para tentar achar. Porque essa é possível de achar, que nós sabemos onde ela está mais ou menos. O que você acha que tem ali? Não, tem retratos cápsulas de Caetano, tem cartas da época, se tiver ainda íntegro, né? Porque tem umidade, tem essas coisas todas. Mas o que é possível é que é uma riqueza de informações, nem que esteja só uma coisa lá. Pelo valor histórico, entendeu? Achar que é alguma coisa. Isso, porque tem 100 anos, entende? Então, mas foi Dom Pedro? Não, esse do Caetano Instituto de Educação. Caetano foi da Moraes da época de Rocha. Caetano, né? Então, isso daí é uma... Você vê, ele tá vivo cantando até hoje. É uma coisa importante que você imagine, você encontrar... Você hoje colocar um objeto aqui, e o teu bisneto daqui a 100 anos vir tirar esse objeto da Terra. Sim. Né? Tem uma intenção quando você põe... Assim, um cara que o senhor, um apaixonado pela história, o senhor queria sentar e sim trocar uma prosa com ele, assim. Dom Pedro, acabou de falar. Dom Pedro, não, Pedro, aquele por causa do lance lá que ele enterrou, né? Mas um cara assim que... Visconde de Nácar. Era o foda o cara mesmo. Conversar uma semana com ele. É o rei do chá, né? Aí ele ia voltar e saber tudo. Aí, pô, aí acabou, aí né? é a verdade, meu. É a verdade. O Visconde de Nácar era o homem do chá, né? O Visconde de Nácar, ele é um personagem muito... ele é um personagem antagônico na história de Paranaguá e muito mal interpretado, eu acho. Porque ele foi o responsável por Paranaguá ter a estrada de ferro. Ele foi o responsável, que ele brigou na época, em 1875... quando foi o decreto imperial da Estrada de Ferro, 1870, começou a discussão, a ideia era que a Estrada de Ferro partisse de Antonina para Curitiba. E ele, com um grupo de conservadores de Paranaguá, começaram a movimentação política e tal, e ele conseguiu, em 75, trazer a Estrada de Ferro de Paranaguá para Curitiba. E tem vários relatos da vida dele que o pessoal fala muito, não, porque ele era um escravagista e tal. Era um escravagista na época. Todos eram. Era isso daí mesmo. Mas ele andava, por exemplo, tem coisas interessantes. Ele andava com moedas no bolso para dar para as crianças enquanto ele ia para a igreja. Porque a igreja que ele ia era de São Francisco. Ele não ia na matriz aqui. Aí ele ia naquela igreja da Ordem Terceira de São Francisco, que era próximo da casa dele. Então, a elite imperial de Paranaguá se reunia naquela igreja,
Não era na igreja matriz. Você vê, ele andava com moedas para dar para as crianças e Milton aqui andava com bala, lembra? Gente, a gente tá conversando aqui com o professor Hamilton e lançou o livro recente em Paranaguá, que é Ecos da Antiga Paranaguá. Você tem que ler esse livro, que são histórias fantásticas que você... E tem continuidade, hein? Esse é o primeiro da série. Tenho certeza que vai aparecer outro aí. A gente já volta, rapidinho, vamos lá. Com Algazarra, lembrando que hoje estamos com a presença do professor Hamilton aqui, que nos deu essa graça, contar essa história, lançou esse livro Ecos de Paranaguá. Professor, quantas edições saíram desse livro? Quantas edições, não, desculpa. Quantas unidades? Quantas unidades? Bom, esse livro foram feitas 200 unidades. 200. 200 Para unidades. experimento? Para experimento. Você já está pensando em relançar ele, ampliar ou lançar um outro já? Na realidade, eu tenho que terminar ainda de vender, ainda tem algumas unidades lá. E depois, para junho, maio, junho... Como é eu que vou faz para começar. encontrar esse livro? Como é que é? Então, esse livro você pode encontrar comigo diretamente, né? No meu e-mail ou no meu WhatsApp, se quiser, Tá. eu posso Pode podemos falar depois, compartilhar, sim, com no certeza. ar. Mas assim, plataforma alguma? Tem na Amazon, tá para vender na Amazon. Na Amazon, eu tenho todos os meus livros na Amazon e na Kindle. Também tem esse livro na Kindle. Qual o preço do livro? Esse livro, para comprar ele formato físico, né? É R$60. R$60. E na Kindle, na Amazon, é R$34,90. Olha aí, você pode economizar na Kindle. Isso. E com o Milton é 60 Ovski, é isso? 60 ovos, que eu entrego ovos. Lembrando que você olha, hoje é terça-feira. Na outra terça-feira, você tem uma semana para deixar lá, né, mano? Deixar lá. Eu quero Não, eu quero o não. livro do deputado Hamilton. Como o Mano falou assim, uma história de Paranaguá que você... Conta uma história que você gosta. você gosta aí. Relata uma história aí que fica legal, isso é legal. A gente vai sortear esse livro terça-feira que vem. Veco. Fala, chora. O João Mura aqui tá mandando um abraço especial aqui pro senhor aí, o Murinha. Abraço, Murinha. João Fica com Ricardo. Deus. O pai dele faz parte da história de Paranaguá Esse também. vai. João Ricardo Mura, abraço, mano. A Marinês também diz que tá viajando nas histórias aí que você contou aqui. E o Luiz tá aqui mandando palmas aí pelas histórias que tá falando aí, professor. Recomendo a leitura, é muito bom, o Luiz tá falando aqui. Mas essa história que o Mano falou do Mura é história recente, né? São histórias recentes. Sim. Histórias que ela tava contando aqui agora, que talvez futuramente lance um livro Com das histórias certeza, mais não. recentes. Com certeza ele vai entrar na história. Ele já entrou na história de Paranaguá, né? Exatamente. Ele já tá lá. Mas a história do Debaixo do Gramado, ele contou a história pra nós, por que era debaixo do gramado, porque o Couto Pereira tinha subterrâneo, né? E ficar embaixo do gramado mesmo, ele tava certo, né? Mas as pessoas levaram isso como É como não é TV, é rádio, né? No rádio. rádio. Tô aqui debaixo do gramado. Ô, professor Hamilton, eu queria agradecer a tua presença aqui, deixar o microfone à tua disposição. E é fantástico receber você com essas histórias. Espero que você, numa próxima oportunidade, lançando o segundo, venha aqui contar mais histórias de Paranaguá. Fique à vontade. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né? Vocês são pessoas maravilhosas aqui, o Mano Bola, o Everson Elinho, o Maguinho que não tá aqui também Aí é hoje. vagabundo. E agradecer a oportunidade de estar aqui, né? E nós podemos falar um pouquinho sobre a história de Paranaguá. Agradecer o Murinho é uma pessoa fantástica também. João Ricardo. É mesmo. É uma pessoa, estou sempre cruzando com ele pela cidade aí, e nós já fizemos vários programas sobre história também. Você sabe que ali tem uma história. O João tem uma história. Sim. Tem história, tá, vou contar pro senhor rapidinho. Dá 10 segundos. Não. Aquela que ele estendeu a cueca, Não, foi sobre a não. Antolina? Não, Não, foi a outra? A história do circo que veio pra cá e rasgou a lona. Pegaram a cueca dele. Um abraço, Murinha. Ele é fera demais, né, cara? E o segundo Eclipse diz que foi dele, então. Foi. Mas o professor não terminou de mandar um abraço aí. Deixa ele Vai, tá professor. terminando? Não, mandar um abraço para todos que estão assistindo aí, o pessoal, a Kátia, o Ivan, a Lisângela, São o Arroba parceiros, Marinês, estão sempre com a gente aí. Sempre, Michele também tá aqui. Michele, estão sempre nos prestigiando aí. Tem uma então- galera lá no bar da Tchuca, que aquele prédio dela é histórico também lá. Mas é uma história que ele não sabe por que é Tchuca, o nome. É. Sabe? Não. E quando você entra lá, você faz a Tchuca direto. Ah, entendi. Olha, Tchuca, não é o que eu tô falando. Pô, aqui tem a história do banheiro do Eros. Por que não é? Sabe por quê, banheiro deles? Você contar futuramente, deixa ele morrer Mas porque ele é brabo pra mas caralho. isso vem da prisão, né? Você fez ele fez um contrato com a Secretaria de Segurança do Estado do Paraná.
Prenderam o caboclo, levaram pra delegacia. O cara não quer confessar, leva ele pro banheiro do Eros lá, deixa ele trancado 5 minutos, o cara confessa tudo até a mãe dele. Tortura é coisa do passado. Rodoviária é limpo. Rodoviária é limpo. O cara sai e fala, não, coloque a aguinha embaixo da minha unha. É melhor. Hamilton, beleza? Uma salva de palmas, professor Hamilton aqui em Sampaio. Um abraço pela participação com a gente aqui, trazendo sempre informações e histórias fantásticas de Paranaguá.